pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo aí a aula. Eu sou a instrutora Keiciane Brasil, sou engenheira sanitarista e ambiental. E hoje nós vamos ver a matéria de responsabilidade social e ambiental no agronegócio. Bom, responsabilidade socioambiental é o compromisso do negócio em contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade para contribuir para a melhoria da qualidade de vida. E as ações que respeitam o meio ambiente e políticas com o principal objetivo, que é o quê? A sustentabilidade, né? E a sustentabilidade é um conceito relacionado ao desenvolvimento sustentável, como todos nós sabemos, né, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas. Existem diversos conceitos ligados à sustentabilidade, como o crescimento sustentado, que é um aumento na economia constante e seguro, e a gestão sustentável, que é dirigir uma organização valorizando todos os fatores que a englobam, e é essencialmente ligado ao meio ambiente. O desenvolvimento sustentável refere-se a satisfazer as necessidades do presente dentro dos limites ecológicos do planeta, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável também está na nossa Constituição Federal, né? E é também um dos princípios do direito ambiental, que todos têm direito ao desenvolvimento sustentável, né? Para a gente poder satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer para as gerações futuras também utilizarem os recursos naturais. Pegando o gancho do desenvolvimento sustentável, nós temos os 5 R's, né? Que ela se diferencia da política dos 3 R's, porque ela apresenta a vantagem de permitir às empresas uma reflexão crítica do consumismo, ao invés de focar somente na reciclagem. Então, vamos entender cada uma dessas ações, né? A empresa, ela realmente precisa? Essa pergunta evita exageros e compras desnecessárias, que no final se tornará um desperdício. Outra pergunta que deve ser feita pela empresa: do que é feito? É muito importante saber do que é feito a matéria-prima utilizada na fabricação do produto. Deve ser observado o manejo sustentável das florestas, emissão de dióxido de carbono na atmosfera, uso de bens naturais renováveis ou não renováveis, e etc. Né? E a organização ganha muito quando opta por adquirir sua matéria-prima de fornecedores ecologicamente corretos. Também ninguém quer comprar um insumo que seja contrabandeado ou seja gerado de forma ilegal, né? Outra pergunta que se deve fazer é: quem fez? Outra questão ideal é saber de quem se adquire a matéria-prima. O fornecedor deve cumprir requisitos básicos que demonstram sua idoneidade e a preocupação com a preservação ambiental, porque nenhuma marca, né, nenhuma empresa, né, gostaria de ter a sua marca ligada a um fornecedor que trabalhe ilegalmente, ou que o seu produto gere um grande impacto ambiental. Assim como a gente já viu exemplos de marcas que falam, né, nós não testamos os produtos nos animais e tal. Então, ninguém quer estar ligado a uma coisa ilegal. Outra pergunta a se fazer, né, a empresa deve fazer, é qual a qualidade do produto adquirido. Observar se é um produto durável ou a sua classe de eficiência energética. E uma das últimas perguntas aqui que a empresa deve fazer com relação ao insumo
é como descartá-lo. É importante notar que se gera muitos resíduos. Qualquer atividade vai gerar resíduo. E se esses resíduos são recicláveis, compostáveis ou biodegradáveis, né? E qual o destino que será dado a esses resíduos após o uso? A organização deve embasar suas ações no gerenciamento desses resíduos por meio da reutilização ou da reciclagem, tá ok? E pensando aqui nos 5 R's, o primeiro R, que é o reduzir. Quando a gente reduz o consumo, consequentemente, reduzimos a geração dos resíduos, né? Identificar nas etapas do processo da fabricação os pontos de desperdício ou melhorias que aumente a eficiência. E outro meio de reduzir é comprar somente aquilo que é necessário, verificando o seu estoque e a necessidade. Próximo R, reutilizar. Muitos resíduos que são descartados podem ser reaproveitados novamente, diminuindo a quantidade de lixo a ser enviado aos aterros. Próximo R, reciclar. Na política dos 5 R's, o ato de reciclar deve ser o último procedimento adotado pelas empresas, porque o importante é diminuir o máximo de resíduos gerados. E a reciclagem, para quem não sabe, é o processo de transformação dos materiais que podem voltar para o seu estado original ou se transformar em outro produto. O recusar. Recusar na política consiste na etapa de não aceitar produtos que tenham significativo impacto ambiental. A empresa deve dar preferência por adquirir produtos que não agridam o meio ambiente. E o repensar, né, na verdade, se completa o ciclo, pensando em todas as etapas e como que eu vou reduzir, reutilizar, reciclar e recusar a geração dos resíduos. Bom, pensando ainda na sustentabilidade, né, temos aí o tripé da sustentabilidade. Primeiro não, né, porque como é um tripé, a gente pode começar de qualquer um, mas vamos falar primeiro do pilar social, tá? O pilar social do tripé da sustentabilidade empresarial prega que para uma empresa ser sustentável é fundamental que proporcione um ambiente de trabalho saudável e salários dignos a seus colaboradores, como também participar ativamente de projetos de educação ambiental, capacitação profissional e ações que incentivem a prática de esporte, lazer e cultura de seus trabalhadores e das comunidades ao redor. O próximo pilar ou tripé, né, das vertentes do tripé, seria o pilar econômico, que prevê a incorporação de ações sustentáveis a curto, médio e longo prazo, que aumentem a produtividade e a lucratividade das empresas e promovam a qualidade de vida aos cidadãos afetados ou não afetados diretamente por sua atividade produtiva. Essas ações devem focar em processos de produção que concorram com a redução de desperdícios e gastos, através da implantação de inovações tecnológicas, de reutilização de resíduos e a redução de emissão de gases. E o pilar ambiental, né, é o que? Toda e qualquer atividade produtiva impacta negativamente o meio ambiente. Portanto, para a gente conseguir alcançar a sustentabilidade, é necessário que os meios produtivos descubram e implementem novas formas de repor os recursos naturais utilizados na produção. E por isso precisam investir em controle de emissão de gases,
em programas de preservação da fauna e da flora e diminuição da geração dos resíduos. Esse é o tripé da sustentabilidade. E como vocês já devem ter lido, né, sobre a ISO 26000. O que é essa ISO? Né? Ela veio com o objetivo de orientar organizações de qualquer porte ou localização a incorporarem diretrizes socioambientais em seus processos decisórios e a se responsabilizarem pelos impactos de suas ações na sociedade e no meio ambiente. Embora de uso voluntário e sem fins, né, de certificação, ela traz vários benefícios para as organizações, porque aí você consegue uma melhor vantagem competitiva, capacidade de atrair e manter trabalhadores ou sócios, clientes ou usuários, tem um melhor relacionamento com as empresas, com o governo, com a mídia, com os fornecedores e com a comunidade em que atua. E ela está intimamente ligada ao desenvolvimento sustentável, pois os objetivos econômicos, sociais e ambientais comuns a todas as pessoas podem e devem ser usados para compreender as expectativas mais amplas da sociedade. E o que isso quer dizer? Que devem ser considerados por quem busca agir responsavelmente, pensando também no meio ambiente, né? E temos também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável segundo a ONU, tá? O primeiro é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares, tá? Independente de país, de religião, de governante. O objetivo 2 é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover agricultura sustentável. O terceiro objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, também independente de país, de religião e de governantes. O objetivo 4, assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O objetivo 5 é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, pois sabemos que ainda em vários países as mulheres sofrem muitos preconceitos. O objetivo 6 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, né? Que o saneamento básico seria o tratamento do esgoto, tá? O objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, né? Principalmente as energias renováveis, tá? O objetivo 8 é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, de emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, todos têm o direito, né, a ter um trabalho digno. O objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, fomentar e incentivar a inovação, né? Principalmente a inovação tecnológica. O objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Muito difícil, né? Mas vamos, ONU, sempre tentando, tá? Objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, né? Sempre
Isso muito, né, ligado ao desenvolvimento sustentável. O objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, né? Sabemos aí sobre o aquecimento global. Objetivo 14, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 15, proteger a vida terrestre, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Então, 14 tem a intenção, né, o objetivo de proteger a vida marinha e o 15 a vida terrestre, tá? Pensando nos dois. Objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E o objetivo 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esses são os objetivos de desenvolvimento sustentável segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, tá? E aí temos os 5 P's da sustentabilidade, que é o quê? O lema dele é ninguém pode ficar de fora. Por isso, foram construídos contemplando as 5 áreas de importância crucial para a humanidade e o planeta, né, que são as pessoas, a prosperidade, né, para garantir vida próspera, em harmonia com a natureza, paz, né, promover sociedade pacífica e justa, parcerias, né, e o planeta, que é proteger os recursos naturais e o clima. Aí, as pessoas, né, que foi o primeiro que eu falei, tá ok? Bom, os 5 estágios da responsabilidade socioambiental. Indicadores éticos para os negócios sustentáveis e responsáveis. Estágio 1, a empresa atende à legislação quando pertinente e ou trata o tema de forma incipiente. Estágio 2, a empresa desenvolve iniciativas e implementa práticas coerentes. Estágio 3, a empresa adota políticas formalizadas e implementa processos para promover valores. No estágio 4, a empresa mensura os benefícios de sua gestão e os considera nas tomadas de decisão e na gestão de riscos, incluindo a cadeia de valor. No estágio 5, a empresa passou por transformações e inovações para a geração de valores e a atualização de suas práticas. Bom, a responsabilidade social. A empresa responsável, a empresa socialmente, né, responsável, é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes, né? Então, tanto os acionistas quanto os clientes, os prestadores de serviços, fornecedores, os consumidores, a comunidade, o governo, né? E consegue incorporá-los no planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou proprietários, né? Por isso que tem as condições básicas no trabalho, a importância de focar nas pessoas, né? Principalmente nos trabalhadores, tá? Respeita as necessidades básicas desses trabalhadores, as boas condições do trabalho, né? Nada melhor do que um empregado feliz, né? Bem consigo mesmo, feliz com o salário dele, feliz com o ambiente em que ele trabalha, né? E respeito à cultura também dessa comunidade. E aí vamos para os princípios e práticas da responsabilidade social, tá? O primeiro aí, transparência.
tá? Transparência é fornecer às partes interessadas de forma acessível, clara, compreensível e em prazos adequados todas as informações sobre os fatos que possam afetá-las. Conduta ética é agir de modo aceito como correto pela sociedade, com base nos valores da honestidade, equidade e integridade perante as pessoas e a natureza, e de forma consistente com as normas internacionais de comportamento. Respeito pelas partes interessadas, que são os stakeholders, né? Ouvir, considerar e responder aos interesses das pessoas ou grupos que tenham interesses nas atividades da organização ou por ela possam ser afetados. Respeito pelo Estado de Direito é o ponto de partida mínimo da responsabilidade social, é cumprir integralmente as leis do local onde ele está operando. Respeito pelas normas internacionais de comportamento, adotar prescrições de tratados e acordos internacionais favoráveis à responsabilidade social, mesmo que não haja obrigação legal. Isso é ponto positivo para a empresa, né? Respeito pelos direitos humanos, reconhecer a importância e a universalidade dos direitos humanos, cuidando para que as atividades da organização não os agridam direta ou indiretamente, zelando pelo ambiente econômico, social e natural que requerem. E aí temos no meio aí a responsabilidade, que é o ato de responsabilizar-se pelas consequências de suas ações e decisões, respondendo pelos seus impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente, prestando contas aos órgãos de governança e demais partes interessadas, declarando os seus erros e as medidas cabíveis para remediá-los. Bom, gente, para isso, né, de ter todos esses princípios de responsabilidade social, também é necessário identificar questões relevantes e estabelecer prioridades para a responsabilidade socioambiental, de acordo com a cultura da empresa, né? Então, assim, a gente vai se basear, mais uma vez, nas diretrizes da ISO 26000, tá ok? A primeira aí é a governança organizacional, que são 7 princípios, tá? A gente vai ver aqui. O primeiro, como está aí na tela, é a governança organizacional. O segundo é direitos humanos. O terceiro é práticas de trabalho. O quarto é meio ambiente. O 5 é práticas leais de operação. O sexto é questões relativas ao consumidor. E o sétimo, envolvimento e desenvolvimento da comunidade. O primeiro que temos é governança organizacional, é o sistema pelo qual as organizações são conduzidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os órgãos de direção e controle e partes interessadas ou afetadas por suas atividades. E ela integra, né, os processos e a cultura da empresa, tá? Segundo princípio, direitos humanos. Os direitos humanos são os direitos básicos conferidos a todos os seres humanos, né? Há 2 grandes categorias de direitos humanos. A primeira refere-se aos direitos civis e políticos e inclui o direito à vida, a liberdade, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão, tá? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria refere-se aos direitos econômicos, sociais e culturais e inclui os direitos ao trabalho, à alimentação, ao mais alto possível padrão de saúde, à educação e à
seguridade social. Práticas de trabalho, que é o terceiro princípio. Uma sociedade justa, geralmente, é aquela em que a oferta de trabalho decente, com empregos dignos e seguros, que permitam, a partir do salário e de outras remunerações, propiciar padrões de vida confortáveis. A ausência dessas condições desencadeia graves problemas sociais, desrespeito ao Estado de Direito, injustiça social e instabilidade dos povos. Tá? Então, emprego digno e seguro, né? Todo mundo quer e todos nós temos direito. O quarto é o meio ambiente. A responsabilidade ambiental é um pré-requisito para a sobrevivência e a prosperidade dos seres humanos. É, portanto, um aspecto importante da responsabilidade social, abrangendo aspectos relativos à prevenção da poluição, ao uso sustentável de recursos, à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, à proteção do meio ambiente e da biodiversidade e à restauração de habitats naturais, né? E a gente sabe que todas as atividades vão gerar algum tipo de impacto ambiental. E o principal foco são as empresas reduzirem esses impactos. Práticas leais de operação. Bom, para que essas operações, né, essas relações ocorram de forma justa, as empresas têm que adaptar suas práticas a critérios como, por exemplo, o combate à corrupção, tá? Implementando políticas e práticas a esse respeito. Um envolvimento político responsável, a concorrência leal, a promoção da responsabilidade social na cadeia de valor e o respeito ao direito de propriedade. Então, sempre tendo uma postura justa e honesta perante as suas movimentações. Questões relativas ao consumidor. Depois dos acionistas, né, os clientes são as partes interessadas, que geralmente recebem mais atenção das organizações. Eles são considerados fundamentais, né, imprescindível para a sustentação de qualquer negócio. Então, assim, se a gente se relaciona intimamente com os consumidores, né, a gente acaba minimizando os riscos, né, decorrentes do uso de produtos e serviços por meio de procedimento de design, fabricação, distribuição, prestação de informações, educação para o consumo, serviços de suporte, retirada de produto do mercado e recal. Então, esse contato com o cliente é muito importante, né? Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, todo mundo quer um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Se deu algum problema e a empresa, né, te dá um retorno, te reembolsa. Então, existem várias maneiras de ter esse contato íntimo com o cliente. E questões do envolvimento e desenvolvimento da comunidade, né? Então, vai além de identificar e engajar partes interessadas com relação aos impactos das operações das organizações. Também inclui apoio e construção de um relacionamento, né? Seja individual ou por meio de associações, tá? Visando fortalecer a sociedade civil. Bom, agora a gente entra na parte das ferramentas, tá? Baseadas em princípios. Essas aí que vocês estão vendo são chamadas de pactos, tá? A primeira é a Na Mão Certa, que trabalha na luta contra a violência sexual e na proteção da infância e adolescência. A segunda é o Pacto contra o Trabalho Forçado, que tem o objetivo de fortalecer, ampliar e dar sustentabilidade às ações realizadas no âmbito do Pacto Nacional pela Erradicação do, do trabalho escravo.
Essas aqui também são baseadas em princípios ainda, que é a Carta Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e o Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia, né, que se aí no caso são ONGs, tá? Ferramentas de gestão baseadas em desempenho. Elas concentram-se no que a organização efetivamente faz e podem variar de metas específicas até listas de indicadores aos quais a empresa deveria se comparar. Qual que é a vantagem dessa ferramenta? Ela ajuda a prover a transparência sobre o que a organização está alcançando. E a desvantagem é a dificuldade na definição de metas sensíveis ao contexto de cada empresa. E o estabelecimento de escopo mais restrito pode levar à desconsideração de aspectos importantes. Temos aí na tela como exemplo os indicadores Ethos Sebrae de responsabilidade social e empresarial para micro e pequenas empresas, que aí vai ver os valores, né, da empresa, quando a gente tem os valores, a missão, tá? Público interno, meio ambiente, fornecedores, consumidores e clientes, comunidade, governo e sociedade. Ferramentas de gestão baseadas em processo, temos aí o famoso, né, PDCA, que acho que todos já devem ter ouvido falar sobre o PDCA, tá? Eles descrevem os processos que a organização deveria seguir para melhorar o seu desempenho e podem incluir métodos para a identificação de metas apropriadas. A vantagem, né, que provém orientações práticas e ajudam a estabelecer processos e comportamentos, e a desvantagem é que não indica os níveis de desempenho e podem ser muito burocráticas, no caso de ferramentas baseadas em processos. E aí o PDCA a gente tem, né, o planejamento, o D, que seria o do, de fazer, execução das tarefas, o C, que é o checar, né, o check, verificação dos resultados, e o A de action, que são as ações, né. Então, na verdade, a ação principal está no C, que é o check, né, ou verificação dos resultados, porque ela prevê o monitoramento e a medição do que foi realizado no D, no do, né, do executar. Então, a gente tem que checar o que foi planejado, o que foi executado, para ver se está funcionando certinho, tá? E aí temos as ferramentas de gestão híbridas. Elas combinam, na verdade, as três abordagens anteriores, que é as ferramentas baseadas em princípios, em desempenho e em processos, visando o estabelecimento de um grau de consenso antes da medição do desempenho e do seu impacto. Ela tem uma arquitetura com o objetivo de extrair o melhor de cada abordagem e de disponibilizar uma moldura de princípios, uma orientação prática sobre o que deve ser feito e a possibilidade de aferir o desempenho da organização, tá? Então, gente, com tudo isso aí que eu falei para vocês, né, com as ferramentas apresentadas e os conceitos da responsabilidade socioambiental, eu queria que vocês apontassem 3 vantagens para uma empresa implantar um sistema de gestão ambiental. Tá ok? Quero que façam aí essa reflexão. E muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.